Thank you everyone for joining us today for our Sensory Integration Caregiver Workshop. This is the fourth event in our 5-part series. We're excited to get started. We have just opened up our translation channels, so you may now switch over and we'll get started shortly. Como de costume, eu gostaria de agradecer aos colaboradores, especialmente a Translate by Humans, pela colaboração na interpretação. Nós estamos localizados em todo o mundo e como somos uma comunidade pequena, isso é muito importante para nós, do Rare Teacher, possibilitar a tradução em cada língua para que todos possam se comunicar e a linguagem e a língua não pode ser uma barreira. Como sempre, nós temos esse momento quando fazemos pequenas introdução, nós vamos ao workshop, o nosso tempo é limitado, então se vocês tiverem tempo para ficar na sessão de perguntas e respostas, vocês podem fazer suas perguntas diretamente aos nossos convidados. E se a sua pergunta não obtiver uma resposta, você pode nos contactar através da mídia social para que possamos levar a resposta a você. Nosso time que torna tudo isso possível. Olá, eu sou a Judy e eu sou uma professora para crianças com necessidades especiais e eu sempre que posso eu ensino no Rare. Meu nome é Richard Point, eu também. E durante o dia eu sou o diretor de uma escola e nós temos essa possibilidade de ter, profissionais maravilhosos cuidando da nossa filha. Olá a todos, bem-vindos ao nosso encontro. Eu acabei de chegar eu acabei de chegar de um outro encontro e eu estou feliz de ver, quantos profissionais estão trabalhando, e fazendo esforços para se comunicar nessa visão da Rare. Estou muito feliz de estar aqui. E muito obrigada, Ivana. Antes de trazer Miss Annie, nós vamos começar com uma breve história. A nossa filha, ela veio com uma deficiência, ela tem dificuldades de produção de serotonina e ela tem muita dificuldade em controlar a ansiedade. Sempre que ela vê alguma pessoa que estranha ela chora, e nós temos trabalhado com ela com a terapia ocupacional e terapia de fala, porque achamos que eu sinto muito por isso. Isso é tão importante, mas quando nós lidamos com links online, isso pode ocorrer. Mas, novamente, deixa eu voltar à história. Nós tivemos, então, fisioterapia, terapia ocupacional no nosso foco, e o que nós fizemos foi investir, na terapia ocupacional e na fisioterapia, e ela estava sempre chorando, e nós então, não conseguimos, desenvolver naquilo que nós queríamos, então nós tentamos procurar algo que pudesse beneficiá-la mais, porque ela estava muito ansiosa. E dessa forma o progresso, aconteceu de forma mais, rápida, ela passou a estar feliz, e nós conversamos, com muitas pessoas sobre, a integração sensorial, e o que aconteceu é que essas pessoas também se surpreenderam por nunca terem ouvido sobre isso, então nós, decidimos trazer alguém que tenha um expertise
em integração sensorial, então eu vou passar imediatamente a palavra a ela. Eu vou compartilhar então minha tela agora, posso? Ok. Então vamos começar com a apresentação de hoje. Olá, feliz em encontrar com vocês hoje. Obrigada, Judy e Richard, por me convidarem para essa apresentação. Eu sou uma terapeuta ocupacional em Taiwan e eu vou compartilhar com vocês como a integração sensorial ocorre. Para nossa agenda, eu vou tentar explicar como a integração sensorial é importante. E, primeiro, eu vou tentar explicar o que é a integração sensorial, os sistemas primários e as sugestões de programas para casa e como se afeta o desenvolvimento da criança. Então, eh, há um, a integração sensorial é um sistema que abrange cognição, que abrange movimento, coordenação de movimentos. Então, quanto mais maduro é o sistema de integração sensorial, melhor o desenvolvimento da criança. Alguns comportamentos disruptivos acontecem e algum desequilíbrio entre ah, integração sensorial. Então, nós tentamos analisar como nós podemos auxiliar as crianças e os pais em seu relacionamento. Uma pequena introdução sobre mim. Eu sou uma terapeuta ocupacional e eu sou a diretora e cofundadora ah, do o que eu faço agora, o que eu estou fazendo, eu estou ajudando cerca de 50 escolas, do jardim de infância, pré-escola até a escola primária. Ajudamos com coordenação, leitura, escrita, hã, habilidades de sociabilização, a confiança na escola, no aprendizado. Ah, São situações muito importantes para eles. Eu também trabalho com alguns editores e produzimos textos sobre como auxiliar a autoafirmação, especialmente para adolescentes. Eu também faço palestras em empresas, em escolas, para empoderar cuidadores e é isso que eu estou fazendo agora, tentando auxiliar pais, avós e todas as pessoas que cuidam de crianças para que entendam os aspectos psicológicos e físicos das crianças. Então, vamos começar com os conceitos básicos de integração sensorial. Antes disso, alguém pode, por favor, compartilhar se vocês têm alguma ideia, se já ouviram falar sobre IS antes? Na verdade, eu não sabia muito sobre a integração sensorial, eu conhecia a terapia ocupacional, mas quando eu ouvi sobre isso, eu comecei a utilizar todos os nossos sentidos, do nosso corpo, e acho que é isso. Sim, obrigada, Juri. Sim, essa é a primeira definição que foi elaborada pela doutora A. Jean Harris. Um processo neurológico que organiza as sensações do corpo de uma pessoa em relação ao ambiente e torna isso possível que se utilize o corpo efetivamente no ambiente. As emoções são muito importantes para os indivíduos, para as pessoas em sua vida diária. Então, explicando mais precisamente o que é a integração sensorial, esse é um termo que descreve a habilidade do nosso cérebro em ter informações dos nossos sentidos e organizar essas informações, de forma que nós
de forma que nós possamos nos mover, socializar, trabalhar. E como é que isso funciona? Na verdade, é um processo seletivo ativo que, muitas vezes escolhe um sentido e negligencia outros. Existem muitos estímulos diferentes. Professores, por exemplo, utilizam bater palmas, cantar. Algumas crianças, se focam apenas nos professores, as outras crianças em seus, hã, amigos na sala de aula, mas negligenciam outros sentidos, e nós ajudamos as crianças a como funcionar propriamente, apropriadamente, em nos lugares. E quando as crianças recebem esse tipo de instrução, por exemplo, quando eles escutam a música, é o momento de se organizarem, de se limparem. Quando eles recebem outro estímulo, o primeiro momento da integração sensorial ocorre mais ou menos aos 7 anos. Então, como podemos orientar as crianças a desenvolverem esses sentidos? Esses são os nossos sete sentidos mais comuns: visão, audição, olfato, tato, e nós temos também o nosso sistema táctil, vestibular e propriocepção. E hoje nós vamos, nos focar dessas 3 primeiras sensações. Então, para a maioria de nós que desenvolvemos, para quem essa integração sensorial ocorre, isso faz parte do nosso desenvolvimento normal. Então, fazer coisas como andar, engatinhar, rolar, esses 3 sistemas primários são cruciais no nosso desenvolvimento, no desenvolvimento da nossa fala, da nossa produção linguística, da nossa maturação, emocional, do nosso comportamento e aprendizagem. Quando esse desenvolvimento ocorre como esperado, as crianças, elas expressam felicidade com elas mesmas e com o mundo ao seu redor. Esses sentido faz com que haja segurança em quem elas são, no seu corpo e seus sistemas. Mais ou menos com 1 ano de idade, a criança começa a explorar o mundo, o ambiente. Então, se o processo de integração sensorial não ocorre da forma adequada, normalmente existe uma, ah, ausência de uma experiência sensorial estimuladora, uma experiência que explore a motoridade, e isso, mesmo quando interagindo e experimentando, a ausência dessas questões e dessas afetam a sua cognição e as suas habilidades. E além da falta de toda essa experiência, ah, o estímulo sensorial excessivo pode causar também, prejuízos para a criança. E as suas crianças seu cérebro pode se desligar e a criança pode então perder o seu, humor ou ter reações não esperadas. Ah, Alguns, responsáveis não gostam, muito da experiência de crianças que não controlam seu temperamento. Alguns pais ou avós, eles utilizam um método chamado floating method. Eles colocam muita água na rosto da criança, e para algumas crianças isso pode funcionar, mas esse processo pode trazer emoções boas, mas outras podem trazer,
outras reações, inclusive o medo de água, quando eles veem água. Então, pouco estímulo sensorial ou muito estímulo sensorial pode afetar o desenvolvimento da criança. Então, como é que nós podemos provar sensações e estímulos apropriados em casa? Especialmente, como as crianças podem desenvolver as suas habilidades de integração sensorial, cognitivas, motoras, comportamental. hã, Todas esses estímulos adequados, colaboram com uma neuroplasticidade. Então eu vou falar desse primeiro sistema, que é o tactile. O Esse sistema, ele processa a informação dos receptores na nossa pele, e isso nos dá essa sensação do toque, da pressão, da temperatura e até mesmo dor. Além de explorar o envolvimento para desenvolver coordenação motora fina, e o aprendizado das crianças, o seu desempenho, como, formas e outras, é o primeiro que é utilizado. Que parte do corpo o sistema tátil desenvolve primeiro? Para que eles explorem o mundo ao seu redor. Alguém sabe? Suas mãos? Alguma outra resposta? A boca? Talvez a boca? Sim. Na verdade, os lábios. Passei perto. Sim, quase a resposta correta. Bem, na verdade, esse é o primeiro órgão do sistema, tátil a amadurecer. Aos 6 meses, eles exploram os brinquedos e outras partes do corpo com as suas bocas. E quando nós vemos as crianças colocando as suas mãozinhas ou objetos na sua boca, eles às vezes, sorriem, e é uma forma importante de explorar novos brinquedos, novos contatos. Depois dos 6 meses, as crianças utilizam suas mãos para explorar, e quando o sistema tátil, amadurece nesse período, a sua cognição também começa a desenvolver, e eles então passam a utilizar os brinquedos e colocar em containers. Então, por que que esse sistema é tão importante? As crianças, elas são só um momento, por favor. Eles são melhores nessa integração, eles desenvolvem coordenação motora, o controle da sensação. Então, essa capacidade de controle motor, o desenvolvimento das suas, habilidades, e para estimular as crianças, nós podemos oferecer às crianças materiais diferentes, como, bolas táteis ou carrinhos de plástico, outros brinquedos, brinquedos de madeira. Nós também podemos colocá-los em contato, com ambientes diferentes, por exemplo, a praia ou, piscinas de bolinhas. As pesquisas têm mostrado que, explorar ambientes diferentes, funcionam como grandes motivadores desta exploração sensorial. E aqueles que ficam, nos mesmos ambientes, a maior parte do tempo demonstram um desenvolvimento menor. E esse é um programa que vocês podem realizar em casa com seus filhos. Vocês podem, esconder, os seus brinquedinhos em potes com arroz.
e estimulá-los a encontrar todos os brinquedos escondidos. Pode ser arroz, podem ser feijões, pode ser areia. E com isso eles estarão utilizando os seus dedinhos, a pontas dos dedos. Talvez possamos, começar a esconder os brinquedos, com, por exemplo, flocos, e depois passar para algo como, formas irregulares e até mesmo objetos um pouco e para, aumentar a intensidade do estímulo sensorial. Aqui algumas outras instruções para oferecer outra exploração sensorial: abraços, contato corporal, a pressão do corpo para acalmá-los. Hã, é difícil eles conseguirem se acalmar quando eles estão, diante de emoções mais extremas, mas esta pressão profunda, próxima ao coração, do centro do corpo para as outras partes do corpo, num tempo curto, mas com uma pressão forte. Eles Nós conseguimos acalmar as ondas cerebrais quando nós fazemos isso com eles. Agora nós vamos passar ao sistema proprioceptivo. Este sistema envolve a consciência do próprio corpo, os músculos, as articulações, que mostram ao cérebro aonde nós estamos no espaço. Nós também podemos conscientizar o nosso corpo a se organizar em relação ao espaço entre o corpo e o ambiente ao nosso redor. As crianças com, sistema proprioceptivo melhor, eles conseguem determinar a sua relação com o seu corpo e o ambiente mais apropriadamente. Eles conseguem controlar a força, eles conseguem, escrever, eles conseguem jogar as bolas com mais propriedade. Eles também têm, habilidades motoras planejadas mais desenvolvidas e eles conseguem, nós tivemos experiências bem interessantes que, favoreceu muito a sua percepção motorial e esse desenvolvimento da consciência corporal. E um dos requerimentos são a utilização de dicas visuais para que eles tenham condições de seguir, os movimentos mais complexos, e então, isso se desenvolve melhor. Então, a sugestão de programas para casa, ah, um jogo de imitação. Para jogar esse jogo com eles, nós precisamos de respostas, rápidas para que o nosso corpo, reaja melhor ao ambiente. Nós podemos começar, por exemplo, de a forma mais simples, hã, podemos começar de uma forma estática, hã, um gesto por vez, ou podemos então ir ampliando e tendo ações múltiplas. E quando a criança começa a se familiarizar com o jogo, eles têm aproximadamente 3 a 4 anos, nós podemos então fazer a imitação um pouco mais dinâmica, e nós podemos ter movimentos diferentes ao mesmo tempo, e quando eles demonstram a sua capacidade motora, nós ajustamos a dificuldade do jogo. E isso é preciso, isso é importante, porque, é importante dar a eles o desafio apropriado. Eu vou compartilhar com vocês alguma coisa hoje que, devemos trabalhar no sentido de não ser tão fácil e nem tão difícil, porque quando eles conseguem colocar o esforço necessário, eles conseguem realizar a atividade.
E isso vai influenciar nas atividades de brincar, de desenvolver a eficiência, a autoeficiência, a sua independência. Se eles, têm mais coragem de enfrentar as situações desafiadoras na sua vida, e esses programas para casa, eu vou mostrar para vocês o que seria uma forma mais simples de desenvolver essas habilidades. Por exemplo, ajudar as crianças a enfrentarem suas dificuldades. Então, um dos jogos é o jogo com as bolas. Aos 3 anos, eles podem focar as bolas e eles precisam medir a distância entre eles e as bolhas, e nós podemos desenvolver definindo um tempo para que realizem essas tarefas. Ou nós podemos combinar com outras instruções motoras, eles precisam pular na hora de estourar as bolhas, ou focar a bolha, estourar a bolha com a mão direita ou com a mão esquerda. E para combinar as ações motoras, nós podemos, integrar essas ações com movimentos corporais. Nós também podemos outras instruções que podem desenvolver as crianças a percepção das crianças são atividades que eles precisam, explorar alturas, por exemplo, claro, sempre garantindo a segurança das crianças, mas eles podem escalar o sofá, ah, eles precisam prever, como superar a altura, como as pernas precisam se levantar, e isso promove a integração dos seus sistemas. Nós também podemos encorajar as crianças a brincarem com atividades, em que elas tenham que fazer movimentos gentis, para que elas, planejem a força que colocarão na atividade. Então, as nossas articulações, elas estão muito relacionadas ao sistema próprio de propriocepção. Ah, Essas atividades que vocês veem no slide mostram, alguns estímulos que podem ser, oferecidos às crianças, dando, as posturas e as posições corretas. Por exemplo, vocês podem dar nomes de animais para que eles façam as posições e, a primeira coisa que nós precisamos nos preocupar. E por último, mas não menos importante, nós temos o nosso, sistema vestibular, e que é responsável pelo equilíbrio do nosso corpo e a nossa coordenação motora. Então, a melhor integração, vestibular, ela torna, ah, a parte motora relacionada ao nosso sistema vestibular, tem a ver com as nossas habilidades de suportar peso, transferir estabilidade. O nosso sistema vestibular precisa estar estável, os nossos órgãos, o nosso corpo para que nós, evitemos quedas. Desculpe. Eles também estão mais, conectados com o nosso equilíbrio estático e dinâmico. A complexidade do motora, ela se aperfeiçoa. Quando nós jogamos vôleibol, por exemplo, nós precisamos transferir, precisamos de mudar de posições e posturas muito rapidamente, e isso, desenvolve o nosso sistema vestibular. A tonalidade muscular também, é evoluída.
Isso também afeta a nossa, nosso desempenho de participação e, baseado na nossa experiência clínica e nas pesquisas que realizamos, o sistema vestibular também afeta a nossa habilidade de acomodar as nossas emoções. Então, se nós podemos ajudar as crianças a integrarem o seu sistema vestibular, suas emoções também serão mais estáveis pela melhor acomodação dessa habilidade. Então, hã, hã, o tutor que promove essa estimulação auxilia tanto a parte física quanto emocional. Então, como desenvolver a integração do seu sistema vestibular? Nós precisamos proporcionar experiências diferentes, como andar ao redor, saltar, se sentar, balançar. E essas atividades dinâmicas estimulam os receptores vestibulares e contribuem para essa integração vestibular. Então, algumas atividades propostas, dançar. Dançar estimula muito o nosso sistema vestibular e nós podemos pensar, hã, as crianças elas apresentam sobre a sua motoridade mais facilmente com música e também com rimas. E essa acomodação ocorre de uma forma melhor, nós podemos aumentar a complexidade dos movimentos. Nós podemos colocar músicas mais calmas ou mais, agitadas, animadas para estimulação. Então nós temos um programa em que as crianças são estimuladas a se moverem à medida que a música toca. Então, quando eles veem, por exemplo, um elefante, a imagem de um elefante, eles têm que imitar o elefante. E quando a música para, eles precisam se manter na mesma numa posição fixa. Então, quando nós alteramos os movimentos no tempo e nos movimentos mais lentos e mais rápidos, nós podemos, sugerir que eles imitem os animais e utilizar a diminuição do tempo da música e da ação. Outra atividade que nós sugerimos é a amarelinha. Jogar amarelinha faz com que eles, saltem nas 2 pernas e alterem esses movimentos. Para tornar essa atividade um pouco mais desafiadora, as crianças podem, por exemplo, saltar com uma só perna ou com as 2 pernas ao mesmo tempo. Talvez combinar essas instruções, isso pode auxiliar muito a desenvolvimento cognitivo da criança também. Então, vamos então falar um pouco sobre. Eu espero que todos, obtenham, informações úteis, ideias úteis. Nós estamos, tentando fazer com que essa última parte explica como a integração sensorial afeta o desenvolvimento das crianças. Então, como mencionamos antes, os sentidos, eles, nós sabemos que eles impactam muito todo o nosso desenvolvimento de fala, de produção de linguagem, as habilidades de socialização, e através desses sentidos as crianças conseguem, fazer sentido do seu corpo, e isso os leva a uma resposta adaptada ao ambiente. Então, como a integração sensorial é uma parte importante do desenvolvimento, nós vemos aqui a relação entre a integração, sensorial e a reação adaptativa. E existem 2 estímulos sensoriais importantes que precisam,
interagir para que eles possam responder bem ao ambiente. Então, a complexidade, a amaduração da reação adaptativa, há um aumento. Nós temos um sucesso que ativa a neuroplasticidade do cérebro e o sistema de integração sensorial. Então, é um processo de looping. Nós vamos começar, por exemplo, ao aprender a andar de bicicleta. Nós precisamos que nós precisamos ter equilíbrio e coordenação motora para aprender a andar de bicicleta. E isso eles são muito relacionados à propriocepção e o sistema vestibular. Então nós precisamos, aprender a controlar o peso do corpo e os sentidos de direção. Então, para essa prática, existe a possibilidade de quedas e nós podemos então pensar em criar distâncias curtas e distâncias maiores, para que as crianças tenham essa experiência e para que eles tenham a neuroplasticidade do corpo, desenvolvida, para que esses sistemas se desenvolvem de uma forma e maturem. Então existe essa interação entre esses 2 sistemas para que nós possamos, desenvolver a nossa resposta de adaptação para que o nosso desenvolvimento seja maduro. Então, a maduração da integração sensorial pode auxiliar na habilidade de, na alimentação, na auto no processo de trocar de roupas, com controle motor fino, controle motor grosso, são muito importantes para o nosso, para o aprendizado das crianças na escola. Além disso, a integração sensorial auxilia na interação de socialização, na participação e na motivação das crianças. Crianças que não desenvolvem os seus sistemas, elas têm dificuldade de responder e desenvolver a sua resposta de adaptação ao ambiente. Percebemos também que esses estímulos desenvolvem na sua autossegurança de existir e de interagir com o ambiente. As crianças são definitivamente, o que nós temos, de mais precioso, e é por isso que nós queremos apresentar a vocês, os conceitos da integração sensorial, como nós dissemos antes, al algum muito desse comportamento inadequado, acontece muito mais porque eles não conseguem integrar e processar de forma bem-sucedida as suas respostas adaptativas ao ambiente externo. E faz com que o seu comportamento, hã, s seja mal interpretado. É preciso mostrar empatia e acolher esse comportamento e ajudá-los a desenvolver esse equilíbrio para que as crianças saibam que vocês sabem que elas não fazem isso, elas precisam entender que elas não fazem isso de propósito, intencionalmente, para ajustar o seu comportamento e alcançar as suas expectativas. Esse é o conteúdo para hoje, eu espero realmente que vocês, hã, possam, usufruir do que foi passado para vocês nessa manhã. Se vocês tiverem alguma pergunta agora, vocês podem fazer suas perguntas ou enviarem um e-mail para que Judy e Richard respondam. Eu agradeço muito, nós recebemos muita informação hoje, mas eu queria dizer que
uma das coisas que tem, influenciado a nossa série, o nosso programa, que nós como educadores, nós sempre, tentamos promover o brincar das crianças e nós sabemos que isso é importante, nós falamos isso para os pais o tempo todo, mas essa apresentação me trouxe, hã, essa ideia de que a integração dos sistemas, quando nós entendemos que como educadores e como pais, quando nós brincamos com eles, nós precisamos entender, quando integramos o jogo, nós precisamos saber o porquê. Se eu estou propondo esse jogo, por quê? Por que Peekaboo? Por que Head, Shoulders, Knees and Toes? Por quê? O que essas brincadeiras promovem no desenvolvimento das crianças? Então, e eu tenho me comunicado com muitos pais e uma das coisas que nós percebemos é que a integração sensorial, ocorre melhor antes dos 7 anos, é isso mesmo? Sim, isso, porque o nosso cérebro se desenvolve o cérebro o processo de amadurecimento cerebral em relação à integração sensorial é sempre até os 7 anos da criança. Então, após os 7 anos, é difícil ou impossível? A velocidade, da neuroplasticidade diminui após os 7 anos. O que nós dizemos é que, o melhor tempo para o desenvolvimento dessas habilidades, a sua atenção, precisa acontecer antes dos 6 anos, na verdade, é isso que nós dizemos. Porque essa neuroplasticidade, ela ocorre muito mais rapidamente antes dos 6 anos. E eu estou muito interessada nessa ideia, eu te agradeço por essa informação, porque o que eu entendo é que a neuroplasticidade é a mente, sendo muito estática e a neuroplasticidade, então, promove uma compensação, o cérebro, é isso? Na verdade, a neuroplasticidade é sobre, hã, a a a velocidade com que a forma como ou a função das transformações neu neuro as transformações, da neuroplastia tem muito a ver com a sua velocidade, a velocidade com que, nós tentamos, nós temos formas mais eficientes. Minha segunda pergunta é sobre você falou sobre, o arroz, e para mim é muito difícil fazer com que a minha, filha conseguisse tocar o arroz. A parte pontuda do arroz, quando eles tocam o arroz, muitas crianças que são hipersensitivas no seu sistema tátil, eles se recusam a tocar as sementes, mas quando nós, introduzimos as pedras e depois vamos introduzindo pouco a pouco as sementes ou o arroz, começamos com algo como maior e redondo, pra porque na sensação tátil, deles não é tão maior. Nós podemos começar com feijão preto, depois nós podemos colocar um pouco de arroz, para que gradualmente a criança possa se acostumar. Sim, sim. Quando eu percebo que ela tem algumas, experiências sensoriais, assim, eu fico procurando pensar no que eu posso oferecer a ela,
Se eu oferecer diretamente o arroz, ela não vai querer, realizar a experiência. Então, fazer uma mudança gradativa me parece ser o ideal. Eu ouço muito sobre cruzar a linha do meio. Sim, esse cruzamento tem a ver com utilizarmos, o lado direito e o lado esquerdo do cérebro. E é isso, nós precisamos integrar os 2 lados do cérebro e definir atividades que promovam ou jogos que promovam ou permitam às crianças a atravessar essa linha do meio para utilizar a coordenação utilizando os 2 lados do cérebro. Novamente, tudo eu fico pensando muito, nós somos educadores, nós mediamos coisas, mas como nós podemos aplicar isso? Ah, é muito bom, ouvir sobre isso novamente. Em relação às sementes, ah, nós sabemos que existem alguns, ah, sim, para as doenças raras, existem, diferenças individuais, para os vários tipos de doenças, então nós começamos com jogos que sejam divertidos, mas gradativamente nós vamos aumentando o nível de dificuldade de cada atividade para que eles possam, hã, desenvolver, progredir gradualmente, mas sempre, acessando os desafios que são dados a eles. Yuri, você levantou a sua mão. Então eu gostaria de fazer algumas perguntas. Na nossa comunidade, de doenças raras, nós temos crianças que não são capazes de se moverem muito, então eles não conseguem pular ou engatinhar nesse momento. Ah, você poderia sugerir algumas atividades que poderiam, iniciar o processo de desenvolvimento? Nós podemos usar brinquedos e materiais, possamos, interagir com eles. Quando os pais estão brincando com eles, por exemplo, nós podemos encorajá-los a alturas diferentes, aumentando gradativamente. Nós podemos, observar a no essa esses momentos de brincadeira para dar a eles uma diversidade sensorial. Então você diz que, por exemplo, se eles não podem andar, nós poderíamos pegá-los e colocá-los no colo e balançar com ele. Sim, poderia ser isso, mas como o como o seu sistema sensorial é menor, então pode ser que ao se balançarem eles sintam medo, talvez fazer com que eles rolem, ou levantar o seu corpo, ou alguns movimentos menores, e gradualmente ampliando os movimentos, talvez, escorregá-los ou talvez sentá-los num balanço, mas so mas assim, não muito balanço. Ivana, obrigada, Richard. Eu amei a apresentação e eu te agradeço. Eu também amei os exemplos e as brincadeiras e as diferentes níveis de dificuldade, hã, das brincadeiras e como podemos mover gradualmente do mais fácil para o mais desafiador, o mais difícil. Mas a minha pergunta tem a ver com a idade das crianças e talvez
alguns exemplos práticos que possam envolver a integração sensorial de crianças acima de 10 anos. Eu entendo, você mencionou que a linha do tempo é muito importante, mas eu penso que também seja importante, fazer algo, para crianças acima de 7 anos. Quais seriam alguns exemplos para crianças mais velhas, 10, 11 anos? Eu sei que temos pouco tempo, mas alguns exemplos que você poderia nos ajudar na integração sensorial das nossas crianças. Quando eu estava, desenvolvendo algumas sessões em uma escola, hã, trabalhando com o quarto ano até o 11 ano, e para as crianças acima de 10 anos ou acima de 8 anos, a participação deles nas aulas de educação física, talvez, eu via que eles podiam jogar, basquete ou eles podiam pular, e eu utilizava jogos com bolas, ou pular corda, para encorajá-los a integrar o seu sistema. Então eu perguntaria o que nas aulas de educação física eles estão fazendo, e nós poderíamos fazer esses mesmos exercícios, para desenvolver a sua integração sensorial. Nós poderíamos fazer novamente isso, começar no nível mais fácil e progredir para o mais difícil. Agradeço. Se eu puder continuar, por exemplo, você mencionou o basquetebol, e nós temos muitas crianças, e às vezes as nossas crianças, eles não têm tanta facilidade para de pertencerem a um time, a uma equipe maior, então nós fazemos o que você sugere, times maiores ou times menores? Hã, se eles estão jogando basquete agora, eu 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 não colocaria em um time com outras crianças. Eu faria isso, primeiro desenvolveria suas habilidades de lançar a bola ou de pegar a bola. Então, talvez, depois, após perceber que eles desenvolveram suas habilidades de pegar e lançar a bola, nós possamos fazer com que eles interajam com times menores, 2 ou 3 crianças. Eu agradeço, nós estamos chegando ao final do nosso encontro. Eu agradeço a você, Eni, nos trazerem tantas informações importantes. O nosso próximo encontro no mês que vem, nós teremos, maiores informações para o que nós teremos para o verão. Deixa eu compartilhar com vocês a minha tela. Nós temos então, 2 locais em mente. Nós temos um local em Boston, no começo de julho, e temos também Taipei. Nós daremos todas as informações através de e-mail sobre o nosso próximo encontro. E eu gostaria de agradecer a todos por participarem. Obrigada, Anne, foi maravilhoso. Obrigada a todos. Obrigada a todos. Aproveitem o restante do dia. Boa noite ou bom dia.